Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler para a nossa meditação no dia de hoje, aqui no nosso devocional, uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o versículo 25 a seguir. Diz assim a palavra: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? Respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Verso 29 fala assim: Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Desci de Jerusalém para Jericó um certo homem, e caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo meio do caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha, Jesus aqui é questionado por um dos homens da lei da sua época, doutor da lei, e ele pergunta o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus ele começa querendo saber como que ele entende a lei, como que ele entende aquilo que ele lê. E ele apresenta os 2 mandamentos que são fundamentais, aquele que nos dá a orientação de amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus falou assim: faz essas coisas e você está no caminho, você está fazendo a coisa certa. A verdade é que aquele doutor da lei não cumpria esses mandamentos. E ele tentou se justificar e fez uma pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Vou dar exemplo para você. É muito fácil a gente fazer coisas boas para pessoas próximas da gente. É muito fácil a gente fazer uma coisa boa para uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que tem demonstrado capacidade de retribuir para nós algum favor ou alguma bondade lhe oferecida. E a questão dela era o seguinte: eu não sei quem é meu próximo, porque eu faço isso para muitas pessoas, e quem é meu próximo? Jesus, quando ele conta a parábola, ele tenta explicar para ele que o próximo são todas as pessoas. São as pessoas que nós precisamos acolher, precisamos ajudar. Jesus, numa certa ocasião, falou assim, que apartai-vos de mim, malditos, para a perdição eterna, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estive nu e não me vestistes. E os discípulos perguntam assim: olha, Senhor, e quando foi que tivemos cego, quando tivemos nu, tivemos preso, tivemos nus, sem comida, sem bebida? Assim, olha, quando vocês deixam de fazer um desses pequeninos a um necessitado, vocês deixam de fazer para mim. Bem-aventurados sois vós, vinde para o pouso e descanso eterno. Você tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, tive nu e me vestiste, estive preso e me visitaste. Quando fizemos isso? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos. Não importa quem seja o necessitado, não importa quem seja a pessoa que estiver ao seu lado, você precisa aprender a amar as pessoas. Eu preciso aprender a amar as pessoas. Amar quem nos ama é muito fácil. Eu quero ver amar quem não nos ama. Eu quero ver como encaramos a situação de ter que estender a mão a uma pessoa que sempre nos ofendeu, nos criticou, nos caluniou, falou mal. E Jesus falou que se a nossa justiça não exceder dos fariseus, nós não entramos no reino dos céus. Justificar-se é tentar criar uma explicação para as nossas falhas, ao invés de reconhecer e abrir mão delas.
Jesus falou que é com esforço que se entra no reino de Deus. Tem que ser violência. Violência a quê? Violência à nossa natureza antiga, violência à nossa natureza má, violência àquelas atitudes ruins que nós vivemos e convivemos com ela, violência ao pecado que domina a humanidade, que domina as pessoas. Se você se deixa dominar pelo pecado, você é escravo do pecado. E você precisa de forma forte, de forma violenta, lutar contra o pecado que domina a sua carne, a nossa carne. Olha bem, às vezes nós queremos nos justificar nós mesmos, ao invés de conhecer que erramos. Quando Deus deixou um mandamento a Eva, a Adão, na verdade, Eva ainda não existia, ele disse assim, da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, dela não comereis. A Eva comeu da fruta, convenceu seu marido, ele comeu. Quando Deus chegou no jardim, na viração do dia, procurou por eles e, dialogando com eles, ele disse, Adão, por que tu fizestes isso? E Adão falou assim, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Olha bem, a gente acha às vezes que vamos nos justificar achando um culpado para nossas falhas e nossos erros. Deus continuou o assunto, perguntou, mulher, por que tu fizeste isso com teu marido? A mulher falou assim, olha, Senhor, foi a serpente que me enganou. A sentença veio, porque ninguém estava disposto a confessar o pecado, a arrepender do pecado. Ninguém estava disposto a abrir mão do erro e assumir que havia errado. E passaram a culpa para frente. Deus manda o rei Saul a uma terra, a terra dos Amalequitas, e dá uma ordem. Para nós hoje, nos dias presentes, é muito forte a ordem, mas ele chegou lá e mandou eliminar a nação. Mata mulher, criança, homem, soldado, todo mundo. Elimina o povo. E o rei Saul foi, mas não cumpriu a ordem fielmente. Quando ele voltou, Deus já mandou Samuel, o profeta Samuel, ir lá e repreender Saul porque ele não havia obedecido à ordem de Deus. Quando Saul estava comemorando a sua vitória, e ele até acreditava que havia feito, aquela questão da justiça própria, nós achamos que está tudo bem, mas quando Deus, na verdade, não vê com os nossos olhos, ele não vê da forma que nós vemos. E o profeta Samuel repreende Saul e fala assim, que balido de ovelhas é esse? Que mugido de bois são esses? Aí o rei Saul ele resolve apresentar uma justificativa para aquilo. A ordem de Deus é que não trouxesse nada, tudo era anátema e que ninguém sobrasse. Ele trouxe o rei vivo, trouxe as melhores ovelhas e os melhores bois. Quando pressionado pelo profeta, ele diz o seguinte, o povo me convenceu. Olha bem, ele não se justificou também, passando a culpa para frente ou definindo que alguém era culpado. O rei Davi, para mim, foi a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus, mas ele fez um pecado para mim pior do que o de Saul. Ele cometeu um adultério e cometeu um homicídio, porque ele mandou que o homem, o marido da mulher que ele havia adulterado com ela, fosse colocado na frente de uma batalha para morrer. Para mim é pior do que que o Saul fez. Só que quando ele foi pressionado, ele foi questionado pelo profeta Natan, ele compôs o Salmo 51, que dá para você ver a atitude de Davi diante do seu pecado. Ele assume a culpa, assume o pecado, e ele pede perdão a Deus, pede renovação a Deus, porque ele sente que ele havia perdido a presença do Espírito. E ele se humilha. Se você ler o Salmo 51, você vai ver a oração de Davi. E Davi saiu justificado daquela oração, porque ele reconheceu. O grande erro nosso, às vezes, é querer a justiça própria, é justificar-nos a nós mesmos. Às vezes a solução é tão simples, é só reconhecer que erramos. Às vezes a solução é tão simples, é só arrepender e pedir perdão. Jesus só está esperando isso da nossa parte. E às vezes tem pessoas que sofrem anos, sabe por quê? Porque elas são incapazes de entender que quem nos justifica é Deus. Eu posso perdoar alguém que me ofende, mas eu não posso justificá-lo. Você pode perdoar alguém que te ofende, mas você não pode justificá-lo. Porque quem nos justifica é Deus. Então não passe a culpa para frente.
Não tente limpar a tua barra, complicando ou trazendo a tua culpa aos outros. Não. Faz a coisa certa. Se nesse dia você sente necessidade de corrigir alguma coisa na tua vida, arrepende, confessa e deixa, e seja alvo da misericórdia de Deus. Deus é quem nos justifica, porque Jesus morreu na cruz justamente para nós sermos justificados por Ele diante de Deus. Que Deus abençoe e que você tenha um bom dia na presença de Deus. Amém.